Na aula de hoje nós vamos falar sobre escala. Escala em mapas e em desenho técnico. Então, como primeiro nós vamos falar sobre o conceito e tipos de escala. Então, qual seria o conceito de escala? É uma proporção entre a medida do desenho e a medida real. Essa proporção trata-se de medidas lineares. Então, uma distância no papel, quanto ela equivale naquela distância no campo, uma medida de uma aresta, enfim, de qualquer coisa entre a dimensão real e a dimensão gráfica. Os tipos de escalas que nós temos naturais, em que não há redução e nem ampliação, a representação tem o mesmo tamanho do que a medida real. Escala de ampliação, todas aquelas situações que nós estamos fazendo desenho técnico-mecânico, alguma placa eletrônica, algum componente que precisa ser aumentado, dar um detalhe em relação àquilo que está sendo representado, numa representação de uma lupa, por exemplo, de um inseto, o detalhe de uma planta, enfim, nós precisamos ampliar. Por exemplo, ali 2:1 significa que foi aumentado 2 vezes. Então, o primeiro número aqui é sempre a dimensão gráfica e o segundo é a dimensão real. Então, a dimensão gráfica é 2 vezes maior que a dimensão real. Na escala de redução, nós temos uma redução, uma diminuição da representação em relação à dimensão real. Então, todos aqueles mapas, cartas, nas dimensões reais são muito maiores do que mapas, plantas topográficas, desenhos de obras, prédios, ruas. Tudo isso é muito maior que o papel, então nós precisamos reduzir para que caiba no papel. Então, para que o desenho não deforme, não mude a forma, todas as medidas lineares sofrerão a mesma redução. Esse número, por exemplo, aqui 1000, é quantas vezes ele vai ser reduzido, todas essas dimensões serão reduzidas. Então, uma unidade, a escala não tem unidade, então uma unidade na dimensão gráfica equivale a 1000 unidades na dimensão real. Significa também, em outras palavras, que o desenho foi reduzido, neste exemplo, 1000 vezes. Como é o cálculo da escala? Então, a escala é sempre 1 para m, 1 dividido por m, é igual a dimensão gráfica dividida pela dimensão real. Assim, o m, invertendo a fração, nós ficamos o m vai ser a dimensão real dividido pela dimensão gráfica. Vai nos dar o número de vezes que foi reduzido. Isso utilizando a mesma unidade. Então, se aqui está em metros, aqui está em metros. Se aqui está em milímetros, aqui está em milímetros. E assim por diante. A escala não tem unidade. O que vai ter unidade vão ser as nossas medidas. Convém dizer que é conveniente nós representarmos no papel as medidas em centímetros ou milímetros, e no campo nós representamos normalmente em metros, algumas vezes em quilômetros também. Aqui ficou desfocado, mas é só alguns exemplos de escala. Então, detalhes em terrenos urbanos, nós temos a escala 1 para 50. Planta de pequenos lotes, edifícios 1 para 100, 1 para 200. Planta de loteamentos 1 para 500, 1 para 1000. E assim você vai. Por exemplo, então, mapas de estados, países, continentes, 1 para 200 mil, 1 para 10 milhões. Isso, quanto maior o número aqui, maior é a redução. Então, menos a escala representa em detalhes, mas maior é a área representada no papel. Então, a gente fala que a escala 1 para 10 milhões é uma escala menor do que uma escala 1 para 50. Menor porque está dividindo, é 1 dividido por 10 milhões. Embora o módulo escalar seja maior, a escala é menor, né? Então aqui nós perdemos detalhes. Quanto maior for a escala, menor o módulo escalar, menos vezes reduzimos, mais detalhes conseguimos representar. Exemplos de cálculos de escala. Uma estrada tem 200 metros de comprimento, foi representado com 10 centímetros no papel. Qual é a escala do mapa? A solução, então, a escala é 1 para m, 10 centímetros dividido por 200 metros. Não podemos fazer, temos que deixar na mesma unidade. Resolvendo aqui,
Invertendo a fração, m fica dividido 200 metros dividido por 0,1 metros, que é a mesma coisa que 10 centímetros. Nos dá 2.000, significa que a escala é 1 para 2.000. Tá? Então, uma unidade no papel equivale a 2.000 unidades no campo. Então, 1 centímetro equivale a 2.000 centímetros. Então, sempre aqui, 1 milímetro equivale a 2.000 milímetros. 1 centímetro, 2.000 centímetros. Então, 1 milímetro, 2.000 milímetros, que quer dizer que 1 milímetro equivale a 2 metros. 1 centímetro equivale a 20 metros. Outro exemplo, uma casa de 12 por 20, numa escala 1 para 50. Quais serão as dimensões no desenho? Então, para saber quantas vezes qual é a dimensão gráfica, nós sempre devemos dividir a minha medida real pelo módulo da escala. Então, 12 eu vou dividir por 50, vai dar 0,24 metros, que é a mesma coisa que 24 centímetros. A mesma coisa eu faço para outra medida e obtenho aqui 40 centímetros. Então, a casa que é 12 por 20 metros vai ficar 24 por 40 na escala 1 para 50. Tá? Então, escala 1 para 50, cada centímetro vale meio metro. Precisa de 2 centímetros para dar 1 metro. Por isso, vai dar 24 por 40 centímetros. E o terceiro exemplo, nós temos uma medida de uma cerca, de uma divisa com 15 centímetros em um mapa na escala 1 para 400. Qual é a medida real nessa divisa? Então, do papel para o campo, nós vamos multiplicar pelo módulo da escala. Então, 15 centímetros vezes 400, vezes o módulo da escala, nos dá 6.000 centímetros, que é a mesma coisa que 60 metros. Espero que tenham gostado. Acompanhem o fórum, a página da disciplina para tirar suas dúvidas e para novidades. Até a próxima.